Queridos, na noite de hoje nós vamos conversar sobre sensibilidade, aprendendo a esperar. Como passar esperas prolongadas e por que sensibilidade é algo importante e relevante. Em períodos assim nós vamos conversar na noite de hoje. Mas antes de a gente conversar sobre isso, eu quero falar com vocês sobre séries, sobre uma série em particular. Não sei se vocês aí de casa já assistiram essa série chamada Dark. Pessoal aqui, alguém já assistiu? Levanta a mão aí, se Jorge, a Amy, mais alguém aí, o João. Essa série, gente, é uma série de suspense e tem uma cena que eu quero conversar com vocês dessa série. Existe uma cena aqui e duas personagens protagonizam a cena dessa série em determinado momento. A primeira delas é a Katharina Nielsen. A Katharina Nielsen, em determinado momento dessa série, ela é uma mãe de família e ela se depara com uma situação de grande tensão. O que aconteceu? O filho mais novo dela sumiu. Ele desapareceu e ninguém tem nenhuma pista de onde esse menino está. E agora ela está num momento de espera, de tensão muito grande. Acontece que a rádio da cidade, onde a série se passa, eles fazem uma cobertura. Eles falam contando a notícia que o menino desapareceu. E a Regina pega o telefone, a Katharina, ela pega o telefone, liga para a rádio e dá um depoimento. E nesse depoimento, ela fala e faz acusações a uma certa usina nuclear que tem na cidade. Nas palavras da Katharina, essa usina teria algum tipo de culpa do desaparecimento do filho dela. Acontece que a nossa outra personagem que está aí aparecendo para vocês, a Regina Tiedemann, ela é casada com o administrador-geral dessa usina. E ela fica particularmente muito magoada com as acusações. Ela fica muito incomodada com as acusações que a Katharina fez. E acontece que então vem a cena, em determinado momento, numa tarde, a Katharina está saindo de uma escola, onde acontecia uma reunião, e a Regina Tiedemann está entrando na escola e elas se cruzam. E por conta das acusações feitas pela Katharina, a Regina lança um comentário ácido, sarcástico para a Katharina, sobre o que ela fez. E acontece que a Katharina fica muito incomodada e responde. E ali elas começam a discutir e de repente uma série que é de suspense torna-se agora uma série de MMA. As duas vão, de fato, para a briga corporal e se agridem. Agora, o que isso tem a ver com o encontro de hoje? Que aqui está faltando sensibilidade e empatia. O que a Regina Tiedemann não sabe é que naquela manhã, além da Katharina estar passando por um problema muito sério, que é o sumiço do seu filho, naquela manhã, horas antes, ela descobriu que o seu marido estava tendo um caso extraconjugal com uma amiga da adolescência. O que a Katharina não sabia da Regina é que, naquela manhã, a Regina também tinha recebido más notícias. Ela recebeu o resultado de exames médicos. E ela estava com câncer em estágio terminal, com metástase. E ela tinha poucos meses de vida. E ela recebeu essa notícia naquele dia. E acontece que as duas agora, numa falta de empatia e sensibilidade, elas protagonizam a cena que eu acabei de contar. E eu tenho toda a certeza que essa cena acontece assim, ou mais ou menos parecido, talvez sem a agressão, no nosso dia a dia. E é por isso que esse é um assunto tão relevante. Porque a gente carece de sensibilidade e empatia em muitas situações. E na noite de hoje eu quero convidá-los para nós lermos um texto bíblico em Lucas, capítulo 8, do versículo 40 em diante. E é uma história muito parecida com o ocorrido dessa série Dark. Eu gostaria de ler o texto com vocês. Nós vamos ler primeiro, o pessoal que está em casa está sendo projetado, aqui também, tá? A partir do versículo 40 até o 43. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera.
Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e, prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara todos os seus bens com médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Vamos parar por aqui, a gente já vai descobrir o que essa mulher tem a ver com a história. Mas antes, vamos observar umas coisas nesse texto? O nosso texto, ele tem 3 personagens aqui. O primeiro deles, a multidão, e o texto bíblico diz que eles estavam à expectativa de ver Jesus, eles estão esperando Jesus. Também tem um homem chamado Jairo, e ele tem a sua filha única à beira da morte. E a outra personagem é uma mulher que tem uma hemorragia. E acontece que, nessa história, já no início a gente pode perceber uma coisa. Todas essas personagens, todas essas pessoas que estão ali estão esperando. Elas estão esperando. O primeiro que espera é um homem chamado Jairo. E o texto diz que ele é um homem importante, ele é o chefe da sinagoga. Sinagoga era onde os judeus se encontravam para estudar a palavra. Assim como nós nos encontramos aqui, e aí na transmissão, eles se encontravam nesse lugar chamado sinagoga. E ele era o chefe, ele era muito importante. E a sua filha única está à beira da morte. Naquela época era incomum um casal ter apenas um filho. Muito incomum. Provavelmente isso quer dizer que esse casal tinha problemas e não conseguia ter outros filhos. E agora, essa única filha, o único que vai levar a descendência da família está à beira da morte. E esse homem, ele está desesperado. Ele tem que aguardar. E ele aguarda desesperado, angustiado, e ele não sabe o que fazer. E ele vai até Jesus. A outra personagem dessa história é uma mulher. Assim como a menina de 12 anos estava doente, esta mulher, ela tem uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos ela sangra. E o que o texto vai dizer daqui a pouco nos faz perceber que esse tipo de sangramento tem a ver com o seu ciclo menstrual. Acontece que naquela época, uma mulher, para os judeus, no período da menstruação era considerada impura. O que isso quer dizer? Que ela não podia tocar nada e nem ninguém, porque qualquer pessoa que ela encostasse, essa pessoa também se tornaria impura, na visão dos judeus. Por isso essa mulher, ela está exausta. Há 12 anos, ela luta contra uma doença. Ela gastou todos os seus recursos, nenhum médico conseguiu curá-la. Ela tem sua saúde debilitada, porque há 12 anos o seu corpo sangra. E ela está há 12 anos segregada socialmente. Por quê? Porque há 12 anos ela não pode encostar em ninguém. O fato de Jairo representar a sua família, ir buscar a ajuda de Jesus, e agora essa mulher estar sozinha, muito provavelmente quer dizer que essa mulher não tinha mais alguém do lado dela. Não tinha ninguém para ir ao encontro de Jesus pedir ajuda. Se ela tinha um marido ou alguém com quem era casado, esse homem já abandonou, porque agora ela está ali sozinha. E há 12 anos, ela não pode participar de um culto na sinagoga. Há 12 anos, ela não pode participar de nenhum ritual judaico, porque os judeus entendiam, no período menstrual, uma mulher não pode participar, porque ela está impura. Essa mulher está há 12 anos esperando. E também há uma multidão aqui. E a multidão é uma multidão de esperas, uma multidão de necessidades. E acontece que essa multidão, o texto diz, estava na expectativa pela chegada de Jesus. Ele diz que todos queriam vê-lo, ouvi-lo. Todos queriam um lugar ao sol, perto desse Jesus. Se tem uma coisa que esses 3 personagens fizeram certo, e eles tiveram a sensibilidade certa, esses 3, é de que eles tiveram a sensibilidade para esperar no lugar certo. Ah, isso com toda certeza. Jairo foi um homem que esperou no lugar certo, porque ele trouxe e esperou diante de uma situação muito delicada, uma espera muito difícil. Ele esperou na presença de Jesus Cristo. E na realidade essa é a espera que nós também deveríamos ter.
E acontece que Jairo espera no lugar certo, do jeito certo. O nosso texto diz que Jairo, abre aspas, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, ele se ajoelhou e implorou para Jesus por ajuda. Jairo espera no lugar certo, na presença de Jesus e do jeito certo. Ele vem a Jesus, ele se coloca de joelhos diante de Jesus e com isso ele declara: Jesus, tu és Senhor, tu és Deus. E agora aquele homem importante da sinagoga não é mais tão importante. E com isso ele reconhece: tu és muito mais importante do que eu. E agora, ali, na presença dele, de joelhos, ele implora: por favor, Jesus, vem na minha casa. Minha filha está à beira da morte. E o texto diz que Jesus vai. Acontece que também tem a multidão. A multidão está no lugar certo, mas ela está fazendo do jeito errado. Ela está ali, mas ela simplesmente não faz nada. Fica meio distante, olhando esse Jesus, eu posso imaginar. Eles estão só observando, esperando que algo aconteça. Talvez que Jesus as socorra, se ao menos elas pedirem por ajuda. Acontece que muitas vezes é assim. Às vezes nós queremos ir até Jesus, nós até vamos. E talvez às vezes nós até imploramos. Mas muitas vezes as pessoas não estão dispostas a prostrar-se, a ajoelhar-se diante desse Jesus. E se é assim, a Bíblia diz que não é do jeito certo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, que Deus é Senhor, e nós devemos a Ele respeito, nós devemos temê-lo. E temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é levar Jesus a sério. E levar Jesus a sério em todas as situações do nosso dia a dia. Em todos os dias da semana. Não só no domingo. Muitas pessoas, ou muitas vezes nós não estamos dispostos a dobrar o nosso joelho e dizer: Jesus, tu és Senhor sobre a minha vida. Mas isso faz parte sim do relacionamento com Deus. Isso faz parte do que a Bíblia chama de temer a Deus. E temer a Deus é levar Deus a sério. E há aqueles que estão no lugar errado. E por consequência também fazem do jeito errado. São as pessoas que nunca chegaram diante de Jesus. São as pessoas que viraram as costas. Elas não estão no texto bíblico, mas elas estão lá. Elas também estão aqui hoje. Há pessoas que conscientemente viraram as costas para Deus e para a sua graça, para o seu perdão, para a sua misericórdia. Mas por que você está aqui nessa noite? Por que você veio aqui? Você veio a essa transmissão? Você veio aqui ao encontro presencial? Por quê? Você veio a convite de alguém? Você veio porque você sempre vem? E hoje então é só mais um domingo? Ou você veio porque você tem alguma espera que você não aguenta mais? Talvez você veio sem saber o porquê. E agora você percebe que na tua vida tem esperas, tem situações em que não dá mais para suportar, que a coisa precisa mudar. E talvez assim como essa mulher, as coisas estão aí há anos. E você está exausto. Você não sangra fisicamente, mas a tua vida sangra. Eu quero convidar você. Se você quiser, aí na sua casa, você aqui presente, eu vou fazer 20 segundos de silêncio. E você pode ter um momento agora, em pensamento, se colocar diante de Jesus. Porque nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante de Jesus nesse momento. Mesmo você estando em casa, mesmo não estando aqui presencialmente. Para você falar com esse Jesus e dizer: Jesus, eu imploro pelo teu socorro. Eu imploro pela tua ajuda. Faça isso em pensamento. Se você quiser. Queridos irmãos, eu gostaria de ir adiante na leitura do texto junto com vocês. O texto nos diz,
a partir do versículo 44 até 49. Diz o seguinte, que a mulher hemorrágica, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Até aqui a leitura. Depois nós continuamos esse pedacinho que está ali na projeção. Acontece que, além de ter sensibilidade para nós estarmos no lugar certo, nós precisamos de sensibilidade para perceber a espera do outro. E isso tem a ver com aquele assunto que nós conversamos, aquela cena da série Dark, que às vezes é o Dark do nosso dia a dia, que acontece no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque o sofrimento, esperas prolongadas, situações de dificuldade são como uma venda. São como uma venda que em situações difíceis elas são colocadas nos nossos olhos. É o sofrimento que está diante dos nossos olhos e nos impede de ver qualquer outra coisa, além da escuridão da venda na nossa frente. E por isso a gente precisa de sensibilidade, porque esperas e sofrimentos têm o potencial de nos tornar insensíveis. E com isso a gente deixa de enxergar o sofrimento dos outros. É por isso que a Catarina e a Regina naquela cena, elas não conseguem olhar para a situação em que a outra está. Elas têm diante de si apenas o seu sofrimento e com isso elas pensam, eu não vou engolir mais isso. Eu já estou passando por tanta coisa. Ah, agora não. E acontece o que aconteceu. Às vezes eu e você estamos assim no nosso dia a dia. Nós somos cegados pelo nosso sofrimento. Especialmente quem é ansioso é bom nisso. Eu sei que eu sou bom nisso. Quando eu fico ansioso e preocupado, eu esqueço de um monte de outra coisa. E às vezes são situações em que, ok, é um esquecimento, é menos mal. Mas às vezes a gente passa por cima das pessoas. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento. A gente se torna insensível ao que os outros estão passando. Mas Jesus vem até nós de uma forma diferente. E a gente sabe disso porque Ele foi de uma forma diferente. Sabendo que Ele morreria numa cruz pelos pecados de gente que não merecia. Ele ainda assim foi extremamente sensível a todas as pessoas. Ontem o Jorge conversou conosco no grupo dos jovens e com o pessoal do Japa. Ele conversou de que Jesus era plenamente Deus, mas Ele também era plenamente homem. Isso quer dizer que Deus passou por todas as situações angustiantes e de sofrimento que eu e você também passamos. E ainda assim Jesus passando por sofrimento, sendo traído, humilhado, detestado, passando por doença, dor, tristeza e choro, Ele foi plenamente sensível às necessidades das pessoas, nesse texto bíblico. E é também sensível à minha e às necessidades de vocês, nos dias de hoje. Talvez a gente pense, será que Deus é mesmo sensível às minhas necessidades, aos meus sofrimentos? Jesus foi sensível com aquela mulher. E acontece que aquela mulher não deveria estar ali. Como nós conversamos, uma mulher impura, se ela tocasse qualquer coisa, qualquer pessoa, essa pessoa seria impura. Só que aquela mulher, ela se comprime no meio da multidão e encosta em todo mundo. Ela encosta até mesmo em Jesus. E a tristeza, o sofrimento dela é tão grande que ela pensa, talvez se eu só encostar no manto, sem incomodar ele, talvez alguma coisa nova apareça. Algo que não aconteceu nesses últimos 12 anos. E acontece que quando ela encosta, um milagre que não aconteceu
na Bíblia de um outro jeito, acontece. A mulher é curada só pelo toque, só por tocar no manto de Jesus. Só que de repente o pior pesadelo dessa mulher acontece. Ela que não deveria estar ali foi descoberta. E Jesus diz, alguém me tocou. Pedro, sem entender nada, ué Jesus, tanta gente te comprimindo aqui, é óbvio as pessoas estão te tocando. Jesus diz, não, de mim alguém me tocou de um jeito diferente. Alguém creu profundamente em mim e de mim saiu o poder. E uma pessoa foi curada. E aí então a mulher, o texto diz que ela está tremendo de medo, porque ela não deveria estar ali. Talvez a multidão ia linchar ela. E aí ela se joga aos pés de Jesus e conta, olha, minha situação é essa, eu toquei em ti e fui curada. E Jesus, extremamente sensível àquela mulher, ele levanta ela e diz, vai em paz, tua fé te salvou. E Jesus agora, ele não só cura ela fisicamente, mas também socialmente. Porque Jesus, diante de toda aquela multidão, disse, você está curada. Agora todas as pessoas sabem que ela está curada. E agora ela pode ir de novo lá no templo. Porque antes ela ia, as pessoas diziam, não, você não. Você tem aquele problema lá, você não pode. Mas agora o Mestre Jesus disse, você está curada, e ela é curada socialmente também. O desafio da sensibilidade agora, talvez, é um pequeno desafio para a multidão. Talvez a multidão pensa, ela te tocou, Jesus, ela tocou em todos nós, não deveria. Por que tu deu atenção a ela? Por que tu foi sensível com ela? Ou, mais desafiador ainda, a sensibilidade que o Jairo tem que ter. Porque o Jesus estava indo para a casa do Jairo. E agora Jesus parou para ajudar aquela mulher. E porque ele parou para ajudar aquela mulher, alguém da casa dele chegou e disse, olha Jairo, tua filha morreu. Não incomoda mais o Mestre Jesus, porque não tem mais o que fazer. Ela morreu. Ela se foi, Jairo. E o Jairo agora, talvez ele comece a imaginar algo que você e eu já imaginamos, ou estamos imaginando atualmente. Não tem mais o que fazer. Não há mais nada que possa ser feito. E há situações em que os nossos olhos humanos olham para essas coisas e dizem, não tem mais o que fazer, eu não vejo saída. Eu fico imaginando, talvez o Jairo deve ter ficado decepcionadíssimo com Jesus. Ah, Jesus, eu te chamei primeiro, e agora minha filha se foi, porque tu preferiu ajudar essa mulher. Eu, com toda certeza, não queria estar na situação do Jairo. Mas o texto continua, e a situação desafiadora de sensibilidade para o Jairo não permanece assim. Ela vai mudar daqui a poucos instantes na leitura do texto. Mas acontece que há situações na nossa vida em que a gente precisa sim se sensibilizar para a dor do outro. Normalmente, com toda certeza, não são situações assim como Jairo passou. Mas essa é uma sensibilidade que nós precisamos aprender a ter. Ainda que nós estejamos sofrendo, nós também precisamos ser sensíveis ao que os outros estão passando. Agora, como encontrar força para isso? Isso tem a ver com a próxima sensibilidade que nós temos que ter. Mas antes disso, vamos ver como esse texto termina. Lucas 8, versículo 51 em diante. O texto continua. Jairo acabou de receber aquela terrível notícia. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse, não choreis. Ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então, ele pegando-a pela mão, exclamou, menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer.
E seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. As pessoas riem de Jesus, porque não entendem o que Jesus diz. Porque para Jesus, vida e morte é tão simples como acordar e dormir. Para o poder de Jesus, para o poder do nosso Deus, nem mesmo vida e morte são um desafio. As pessoas riem porque não entendem o que Jesus está falando. E Jesus pede sigilo sobre quem ele é. Essa é uma parte curiosa do texto. Jesus não quer ser conhecido apenas como um curador, apenas como uma pessoa que ajuda as pessoas. E ele pede silêncio em diversos momentos na Bíblia, para pessoas não contarem o que ele fez. Por quê? Porque ele quer ser conhecido pelo quem de fato ele é, pelo que de fato ele veio fazer. E ele vai sim ser conhecido, e os discípulos vão ser sim chamados a contar para o mundo inteiro o que Jesus de fato fez. Mais importante do que isso, morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Mas claro que não apenas isso, Jesus também sim ajudou pessoas. Deus sim quer nos ajudar. Mas nós devemos ter a sensibilidade para saber quem é Deus, para saber quem é Jesus. E se nós não percebermos, não tivermos essa sensibilidade, eu e você não seremos sensíveis ao que os outros estão passando. Não importa quem nós somos, mas importa quem Deus é. Isso fica muito claro nesse texto. Não importa quem o Jairo ou a mulher são, eles não merecem ajuda. Aquela mulher, sem dúvida, ela pensa, eu não mereço ajuda. E às vezes nós pensamos assim, eu sei que você pensa assim, porque eu às vezes também penso assim, eu não mereço, Deus não vai me ajudar. Mas frequentemente o diabo vem até nós e coloca na nossa cabeça acusações e diz assim, porque naquele dia você fez isso, porque o seu pecado foi tal, Deus não vai se importar com você, Deus não vai te ajudar. E eu sei que de alguma forma isso passa assim pela sua cabeça, porque a Bíblia diz que é assim, e passa assim na minha. Mas acontece que não se trata de quem eu e você somos, mas de quem Deus é. E a Bíblia nos conta que Deus é um Deus, sim, que enfrentou a morte lá na cruz, para que a gente pudesse ter perdão e salvação a partir da ressurreição dele. Ele venceu a morte, para que a gente também pudesse vencer. Mas não só isso, ele também é um Deus que vem até nós nas nossas dificuldades. Aqui, nesse mundo, antes da morte, antes da vida eterna, nós estamos em suas bondosas mãos. A Bíblia diz que, ainda que as coisas venham a ser desafiadoras, Deus continua cuidando de nós. Jesus disse, olha, nesse mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu passei pelas mesmas coisas, tenham bom ânimo. Ainda que sofrimentos venham, as dificuldades, as esperas venham, eu estou cuidando de vocês. E a Bíblia nos conta que ainda que a gente venha a ter morte, ainda que a gente acabe morrendo de tão sérias que se tornem as nossas dificuldades, a Bíblia diz que até ali, Deus está conosco. Fato é que como cristãos nós precisamos perceber, nós vamos sim morrer. E Deus estará conosco na nossa morte. E nós herdaremos sim a vida eterna por causa do que Jesus fez. Deus conduz a nossa vida até a morte e através da morte para a vida eterna. Nós precisamos ter essa sensibilidade de quem é esse Deus e de como Ele está do nosso lado. E Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E com o que Jesus faz na cruz, nós temos esperança e futuro. Nossa esperança, ainda que tudo dê errado, nós vamos morar no céu. E esse é o nosso futuro. Mas também planos de nos fazer prosperar. E não aquela prosperidade que a gente logo pensa, uma prosperidade financeira, sucesso, fama, mas uma prosperidade aos olhos de Deus.
E esse Deus vem até você, na noite de hoje, também a mim, e diz: não tenha medo, tão somente creia. Na noite de hoje, assim como você está, você achando que merece ou não, Deus te diz: não tenha medo, tão somente creia em mim. Creia em mim e você poderá descansar, e eu estou cuidando da situação. Mas Tiago, dá para crer mesmo nisso? Eu quero contar a história dessa família para vocês. E com isso eu termino. E essa é uma família muito especial. Eles são nossos irmãos na fé. São teus irmãos na fé. Eles são lá de Chapecó. Se mudaram para Chapecó no início do ano. O Toninho, a Alva, o apelido do rapaz, o Gadote, o apelido dele, João Pedro. E acontece que eles vieram para Chapecó sob a promessa do emprego do Antônio, numa promessa verbal que dizia: olha, vocês vêm, e agora, se eu não me engano, eram 2 anos, eles disseram: vocês têm 2 anos de estabilidade, pode ficar tranquilo. E eles vieram. E eles são sim servos de Deus. Eles amam e creem em Jesus Cristo. Só que acontece que no início da pandemia, o Antônio foi demitido. E com isso, aquela promessa verbal de estabilidade ruiu e foi por água abaixo. E eles se viram numa situação de crise, bem séria. E agora, como eles iam se sustentar? E agora, numa cidade nova, eu preciso encontrar emprego. E agora surge a pergunta: será que nós devemos voltar? Devemos voltar talvez para a casa dos nossos pais? E eles contam que eles se viram com diversas perguntas diante deles. Mas eles foram pessoas, servas de Jesus Cristo, que souberam e tiveram a sensibilidade de estar no lugar certo. E eles chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, nós não sabemos o que fazer. Por favor, venha ao nosso socorro. Permita que o Antônio encontre um emprego que possa sustentar-nos. E acontece que esse emprego não veio. No entanto, nós oramos diversas vezes aqui na Melk por eles, por causa da situação em que eles se encontravam. E a espera foi longa. Muitos meses de espera. 6 meses de espera, em plena pandemia. E uma coisa que me marcou nessa família foi que, mesmo em meio a essa situação, a Alva, especialmente, volta e me mandava uma mensagem: oi Tiago, como é que tu tá? Como é que tu tá? Eu fiquei sabendo do cancelamento do casamento. Como é que você tá com isso? Estamos orando por ti. Estamos orando pelo Jorge, pelas pessoas em Palmites, também em Caibi. Também, no dia do pastor e dos missionários, ela fez: queria fazer um agradecimento para ti, Tiago, tu, nosso missionário, assim como o Jorge, quero agradecer pelo empenho de vocês. E eu vi, nessa família, eu pude perceber pessoas que tinham a sensibilidade para perceber as outras pessoas, mesmo em meio ao seu sofrimento. E acontece que eles também tinham sensibilidade para saber quem Deus é. E por isso eles perseveraram longos 6 meses sem sustento, além do trabalho da Alva. E quando as forças se esgotaram, quando eles não conseguiram mais, eles oraram para Deus mais uma vez e disseram: Deus, se amanhã na segunda-feira a gente não tiver nenhuma orientação tua de que a gente precisa fazer determinada coisa, de que a gente precisa ficar aqui, então nós agiremos, porque nós entendemos que então tu queres que nós tomemos iniciativa. E a Alva me contou que eles estavam no limite. Eles não estavam aguentando mais. Mas eles tinham sensibilidade para saber quem Deus era. E se achegaram diante de Deus em oração. E no dia seguinte, quando as forças esgotaram, eles estavam prestes a desistir. Deus fez o Antônio encontrar um emprego, e um bom emprego. E a Alva e o Toninho contam que esses empregos vieram de uma série de cuidados de Deus, numa série de coincidências. E se você quiser saber a história por inteiro, é uma história fantástica, pergunte para eles. Eles vão te contar. E Deus foi sim ao socorro deles, porque Deus se importa com eles.
E isso, eu estou contando essa história por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque essa é uma história que nos mostra que o que Lucas conta aqui nesse capítulo é verdade. Deus sim vem ao encontro dos nossos sofrimentos. Porque Deus foi sim ao encontro do sofrimento deles, da espera deles. Se vocês ouvirem, não tem como dizer que foi coincidência tudo o que aconteceu. É uma história maravilhosa. E outro motivo de eu estar contando essa história, gente, não é porque essa família, ela é muito boa. Ela é uma família extremamente cristã. Não é por isso que eu estou contando essa história. Mas eu estou contando essa história por causa de quem Deus é. Porque Deus sim é um Deus bom. E hoje eles dizem, passado esse momento de espera e de crise, eles dizem, ora, agora nós agradecemos a Deus por tudo que nós passamos, porque nós estamos ainda mais convictos de que Deus cuida sim de nós. Nós somos agraciados por Deus, presenteados com tudo isso, porque agora nós temos ainda mais motivos para crer e agradecer ao nosso Deus. Por isso que eu estou contando essa história. E também porque nós pedimos a Deus que Ele os ajudasse. E agora nós podemos nos alegrar que esse Deus ajudou a eles, mas que Ele também quer vir ao nosso socorro em meio às nossas esperas. Por isso, 3 sensibilidades que eu quero deixar para vocês na noite de hoje. A primeira, sensibilize-se para o lugar certo de esperar, que é na presença do nosso Deus. Você pode fazer isso, prostrar-se e implorar quantas vezes você quiser. Sensibilidade para os sofrimentos e espera dos outros. Saiba que não é só você que passa por sofrimentos e esperas. E sensibilidade para saber quem Deus é e que esse Deus te diz, não temas, creia somente. Irmãos, nós podemos sim crer. E se você está aqui e não conhece esse Deus de perto ainda, saiba que você pode crer, que Ele te ama profundamente e que Ele demonstrou isso lá na cruz, te oferecendo perdão dos pecados e salvação, mesmo você não merecendo, mesmo nenhum de nós merecendo. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor nosso Deus, te louvamos por quem Tu és, Deus. Te louvamos porque Tu és um Deus muito grande, muito poderoso, que venceu até mesmo a morte. E que Tu cuidas muito bem de nós. Te louvamos que um dia nós morreremos e viveremos no céu junto de Ti. Senhor Deus, que a gente possa ter plena convicção dessa vida eterna. Senhor Deus, nos torna sensível ao sofrimento dos outros e à espera que eles têm. Que nós possamos ser Teu consolo e a Tua mão que ampara as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, que a gente nunca saia da Tua presença e que todos os dias da nossa vida a gente possa ter sensibilidade para estar diante de Ti. Teu nome que nós oramos. Amém.